Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? O título do nosso vídeo de hoje é Perdão Coerente. E o texto bíblico como base é Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, o Sermão da Montanha foi a palestra, o discurso. Os coaches que me perdoem, mas não tem como chegar perto do que Jesus fez. Ali era o próprio Deus ensinando sobre a vida, sobre a lei, sobre a verdade. Pense nisso. Pense no seguinte: você ouve falar sobre um homem e você ainda não sabe que ele é o próprio Deus, mas tudo que você ouviu dele é maravilhoso. Ele transforma água em vinho, ele cuida das pessoas, ele cura enfermos, ensina com autoridade, não como os líderes da época. Ele ensina como quem tem autoridade. Ele ama de maneira sem igual. Simplesmente estar com ele é maravilhoso. E você descobre que ele estará no teatro da sua cidade, ensinando gratuitamente. Ele estará lá para conversar, para explicar algumas coisas mal entendidas. Talvez você ache que algumas coisas ensinadas por alguns líderes estão meio erradas. Aí vem um homem e ensina a verdade, como você nunca ouviu ou sequer imaginou antes. Imagine estar lá ouvindo ele. É como se a Coca-Cola publicasse na internet a sua receita de sua bebida tão bem-sucedida. Ou como se o Bill Gates fosse abrir um curso de informática gratuito, presencial e com todo o material necessário incluso. Ou como se, e essa talvez seja a comparação mais infantil que você vai ouvir sobre o Sermão do Monte, como se o Bob Esponja pegasse um megafone, fosse até o centro da fenda do biquíni e anunciasse a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Quem assistiu esse desenho vai entender o que eu quero dizer. Bom, o Sermão da Montanha é simplesmente demais. Talvez a cereja desse bolo seja o ensinamento da oração dominical. A oração dominical, ensinada por Jesus durante o Sermão da Montanha, é a fórmula secreta das orações. Ali ele ensina como orar, ensina pelo que nós devemos orar, ensina o coração do negócio. E no meio da oração dominical, nós aprendemos que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Hoje, eu quero falar um pouco sobre esse texto. Há alguns dias atrás, eu publiquei um vídeo falando que esse texto não contradiz Colossenses 3:13. E eu vou deixar no card aqui em cima esse vídeo para você assistir depois. Agora, eu acredito que esse texto de Mateus mereça uma explanação, tal como foi o texto de Paulo em Colossenses. Sabemos que Deus nos perdoou por sua graça, e isso nos capacita a perdoar nossos semelhantes. Você consegue perceber a natureza da oração de Jesus? Ele está nos ensinando a falar com o Pai Celestial. Pai, perdoa minhas falhas. O Senhor tem visto que eu perdoo os que falham contra mim. E peço hoje que perdoe assim como eu também tenho perdoado. Espera-se que um filho de Deus perdoe o seu próximo, pois foi perdoado por Deus. O Mestre está ensinando que os crentes são conhecidos por sua misericórdia. E eles sabem que o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2:13. E também
que são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Será que é preciso ensinar sobre perdão para a Igreja de Deus? Bom, eu acredito que sim. Por isso estou fazendo essa série. Acredito que ainda precisamos aprender muito sobre o perdão. O que Jesus ensinou através dessa oração é que a gente não tem que ter dúvida sobre o perdão. O crente deve perdoar. Paulo escreveu à igreja de Corinto que eles não estavam sabendo resolver algumas demandas entre eles. Em vez de sofrerem o dano, eles estavam envolvendo até pessoas de fora da igreja e envergonhando a imagem do evangelho. Talvez você lembre do que Paulo escreveu para essa igreja. O só ter demandas entre vós já é total vergonha para vocês. Não havia misericórdia. Quantas vezes, atualmente, nós vemos pastores trocando farpas, respondendo asperamente, discutindo teologia. Parece que até estão brigando entre os pastores. Às vezes até algumas indiretas, vídeos publicados para responder a alguma fala de alguém. Muitas denominações hoje são o exato resultado de desentendimentos entre irmãos em Cristo. Está faltando misericórdia. Jesus poderia ter destacado qualquer parte da oração. E isso é uma coisa que eu quero que você atente. Jesus ensinou uma oração muito rica. E você pode perceber vários aspectos que são abraçados e são mencionados nessa oração. E ele poderia ter destacado qualquer um deles. Poderia ter destacado o reconhecimento de que Deus está acima de nós. Poderia ter destacado a busca pelo reino, venha o teu reino. Poderia ter destacado a preferência pela vontade do Pai, seja feita a tua vontade. Poderia ter destacado o pedido pelo sustento, dá-me o pão de cada dia, ou o clamor por livramento e proteção, não deixe que eu caia em tentação, mas livra-me do mal. Ou qualquer outra parte ali, mas ele destacou o perdão. Já reparou que Jesus só comenta sobre o perdão depois de ensinar a oração? Bom, pelo menos é o que Mateus registrou. Os versículos 14 e 15 de Mateus 6, que são os versículos que seguem a oração, Jesus diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O Senhor sabia que esse era um assunto importante. Ele sabia que existiria resistência, muita resistência. Perdão não é fácil. Ele mexe com os sentimentos, mexe com as pessoas que você ama, mexe com as finanças, mexe com a sua imagem. E pior, mexe com o teu orgulho. Pedir perdão ou perdoar significa abrir mão do seu orgulho, dos seus direitos, por assim dizer, da sua vontade e aceitar a vontade do Pai. Muitas vezes você não quer perdoar, mas você como cristão deve perdoar. E não só deve perdoar como um dever, mas por amor a Deus, por reconhecimento de que Ele perdoou você, você deve, não só como uma obediência a um mandamento, mas como uma expressão de amor, não só por Deus, mas pelas pessoas que são feitas à imagem,
semelhança de Deus, que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, você deve expressar amor também por elas, perdoando. Talvez alguns veem o perdão como o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você nega a si mesmo, você nega a sua vontade, você toma a decisão, e isso é uma cruz para muita gente, de pedir perdão, reconhecer o erro, ou de perdoar, mesmo que talvez a pessoa não expresse arrependimento, e seguir o exemplo de Cristo, que perdoou os seus inimigos. E sim, eu falo sobre nós. Nós éramos inimigos de Deus, até que Jesus nos perdoou, até que Deus nos perdoou através da morte de Cristo. E entenda isto. Se você não perdoar, não será perdoado. Há um texto em Marcos que eu falarei posteriormente, como que o perdão está ligado à oração. E eu cito novamente Tiago. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que o Senhor diz sobre o mordomo fiel que cuida dos seus conservos? O seu Senhor lhe confiará todos os seus bens. E quando lemos sobre o servo que recebeu mais talentos e multiplicou no final, recebeu ainda mais talentos? O que esse servo ouviu? Servo bom e fiel? Fiel no pouco, será colocado sobre muito. E quanto ao servo que não cuidou bem dos seus companheiros de serviço? Ele será açoitado. E aquele servo que recebeu um talento e enterrou, o que ele tinha lhe será tirado e dado àquele que multiplicou. Isso porque aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Por que eu estou falando isso? Se você foi perdoado, espera-se que você perdoe. Você tem perdoado o seu próximo? Você é capaz de virar a página e deixar para trás histórias difíceis que viveu? Você consegue conviver com as pessoas que falharam contra você? Que lhe decepcionaram? Que lhe surpreenderam negativamente? Você consegue considerar erros cometidos como águas passadas? Se você tem recebido o perdão de Deus, não perdoará os outros? Você que foi agraciado com misericórdia, não terá compaixão dos outros? Você que pecou contra Deus e reconheceu isso quando se converteu, não terá empatia pelos que falharam contra você? Se você disse não para alguma ou todas as perguntas que fiz agora, se você se questionar se é realmente filho de Deus, será que a resposta também será não? Pense nisso. A quem muito é dado, muito lhe será exigido. Foi dado um grande presente para você, que é a reconciliação com Deus, o perdão dos seus pecados. Não espere que você seja perdoado por Deus sem que você realmente queira perdoar o seu próximo. Deus vai cobrar de você. O Pai espera que você chegue a Ele confiante em poder declarar: perdoa-me assim como eu tenho perdoado. Do mesmo jeito que eu tenho sido paciente com os outros, seja comigo. Pai, assim como eu tenho esquecido as dívidas dos outros, perdoa as minhas. Tal como eu não tenho levado em conta os crimes cometidos contra mim, me absolve
da condenação do meu pecado. Seja coerente em suas orações. Quer perdão? Perdoe. Deus é justo e não exigirá de nós nada que Ele mesmo não garanta em sua palavra poder para fazermos. E Ele também não faz conosco o que não fazemos para Ele ou por Ele. E que a sua palavra nos diz que nos compete fazer. E isso inclui o perdão. Se você é filho do Pai das misericórdias, seja misericordioso. É assim que devemos andar. O que Jesus nos ensina nessa oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, é que Ele espera que você não precise perguntar para Ele se você deve ou não perdoar. Ele espera que você perdoe, pois você foi perdoado. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti, Pai, eu oro para que o Senhor me perdoe tal como eu tenho perdoado. Eu oro, Pai, para que, assim como eu espero ser perdoado pelo Senhor, que eu também perdoe, pois o Senhor tem prazer em nos perdoar, Pai. O Senhor tem prazer quando nos arrependemos e corremos para o Senhor. E o Senhor espera que nós perdoemos aqueles que falham contra nós. Por isso eu oro assim, Pai, tal como eu tenho perdoado, que o Senhor me perdoe. E se eu não tenho perdoado, Pai, se há algum ressentimento, se há algum resquício de mágoa, se há alguma dor que não foi curada, alguma cicatriz que não foi sarada, se há alguém, Pai, para quem eu deva pedir perdão ou perdoar, que eu assim faça, que eu perdoe, que eu peça perdão. O Senhor espera isso de mim, Pai. Não tem para que eu chegar diante do Senhor e pedir por perdão, sendo que eu mesmo não estou sendo um bom perdoador. Não estou sendo misericordioso. Eu oro para que o Senhor me ensine a ser perdoador. Que eu deixe o meu orgulho de lado, que eu deixe os meus direitos de lado, que eu deixe qualquer sentimento que eu tenha e que eu faça assim como o Senhor nos fez, nos perdoando os pecados. Me ensina a perdoar, Pai. A perdoar e a entender isso, de que eu não tenho que pedir ao Senhor se eu devo ou não perdoar, Pai. O Senhor espera que eu perdoe, pois o Senhor nos ensinou que nós devemos chegar diante de Ti com esse argumento, assim como nós temos perdoado, nos perdoa. Então não tem por que a gente pensar que a gente não deve perdoar alguém, Pai. Tira qualquer barreira que nos impeça de liberar perdão. E que possamos chegar com confiança diante de Ti, Pai, e dizer: Pai, eu tenho perdoado, então me perdoa. Eu tenho sido compassivo, então seja comigo. Eu tenho sido gracioso com as pessoas, então seja comigo. Eu tenho liberado e agido com misericórdia. Então assim faz comigo, Pai. Pois é assim que o Senhor nos ensinou a orar, com a confiança de que a gente não tem nenhum receio, nenhum ressentimento com ninguém. Porque nós temos liberado perdão e podemos receber perdão. Nós sabemos, Pai, que a misericórdia vence o juízo. E aquele que não usou de misericórdia também não receberá. Que nós tenhamos misericórdia. Assim, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém.
perdoe, assim como foi perdoado por Deus. Que Deus lhe abençoe.